O tema da minha mensagem hoje é anatomia de uma prova, ou de uma provação, das provações pelas quais a gente passa. Ao contrário do que muita gente pensa, a provação, ou as provas pelas quais a gente passa, não é necessariamente fruto de um pecado, não é necessariamente uma cruz que a gente tem que carregar. Muita gente fala que as provas são uma cruz que eu tenho que carregar, né? A gente olha para as nossas provações e acha que é alguma coisa que a gente vai carregar a vida toda. Quero que você saiba o seguinte, que a prova tem começo, meio e fim. Isso já é uma boa notícia, não é? Vai passar. Essa prova que você está passando vai acabar. Mas mais do que isso, a prova tem um propósito. A prova é boa. E a gente vai ver aqui o porquê que ela é boa. Então, quando a gente estudar a respeito disso, a gente vai ver que a prova não é um sinal da ausência de Deus. Pelo contrário, a prova é em que Deus se mostra mais presente. É que Deus nos segura e nos sustenta. Hoje é dia da gente entender como lidar com as provações. Talvez alguém tenha dito para você que o fato de você se tornar cristão ou de frequentar uma igreja iria isentar você das dificuldades. Eu acho que a essa altura você já viu que te falaram errado, não é isso? Tem alguém aqui que nunca passou uma prova ou não tem passado provas? Acho que se eu perguntasse se você está passando por uma prova agora, talvez todos aqui levantássemos as mãos. O que a palavra de Deus nos diz a respeito das provações? A palavra de Deus é aquilo que vai nos nortear, vai nos trazer consolo, vai nos trazer segurança e direção para esses momentos. Eu quero começar lendo com você a carta de Tiago, no capítulo 1, os versos 2 a 4. Esse é um dos textos, são vários textos, mas eu vou começar falando sobre esse. Tiago 1, verso 2, diz assim: Meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Esse é o segundo versículo. É o comecinho da carta de Tiago. E ele começa falando uma coisa que parece absurda para a gente. Tende, por motivo de grande alegria, passarem por provações. Quem recebeu essa carta deve ter perguntado para Tiago assim: Tiago, você está louco? Como assim? Está alegre por passar por provação? Não tem nada mais importante para você falar numa carta do que um negócio desse? E ele começa a sua carta então dizendo que era para a gente ter alegria ao passar por várias provações. Várias, a palavra várias é uma palavra que pode ser traduzida por multicor, diversa. Isso quer dizer o seguinte, que a gente vai passar por provações das mais variadas possíveis, com vários níveis de intensidade e, portanto, com vários propósitos diferentes. Agora, a gente continuando a ler o texto, diz assim, versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Opa! Quer dizer o seguinte, que se a gente for aprovado nessa prova pela qual a gente está passando, a nossa fé vai produzir perseverança. Então a gente já entendeu que tem um propósito aí. A prova significa que nós vamos nos tornar pessoas perseverantes. No versículo 4 diz, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que, e aí ele fala do propósito, sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deu para entender? A prova tem o papel de nos tornar perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. A prova vai te fazer melhor. A prova vai te fazer uma pessoa melhor, mais capaz, mais madura. Por isso que Tiago está falando assim, ó, se você está passando por prova, saiba que você está se tornando alguém melhor. Alguém mais maduro, alguém mais pronto, alguém perfeito. Alguém aqui gosta de tomar chá de boldo? Não, né?
Eu confesso que às vezes eu gosto, eu acho que até é gostoso, para mim é bom. Mas se você tiver que tomar chá de boldo ou Coca-Cola, o que você prefere? Coca-Cola. Eu estou perguntando isso porque nem tudo que é bom faz bem. E nem tudo que faz bem é gostoso. Por isso que Tiago fala, olha, alegrem-se se vocês estiverem passando por algum tipo de provação, porque isso vai fazer bem para você. É como se ele dissesse, ó, chá de boldo é meio amargo, mas faz bem para você. Então aproveita, toma, vai fazer bem para você. E não é só Tiago que fala isso. Em 1 Pedro, capítulo 1, 6 a 7, diz assim, agora, por um pouco de tempo, vocês tenham que passar por diversas provações, ainda assim se alegrem. Essas provações servem para testar a verdadeira qualidade da fé de vocês, que é muito mais valiosa do que o ouro, que se corrompe. Mesmo que o ouro seja refinado pelo fogo. Assim, a fé de vocês resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pedro fala a mesma coisa que Tiago. Fala assim, ó, alegrem-se se vocês estiverem passando por provações. Porque quando isso acontecer, a fé de vocês vai ser revelada. Vocês vão ver em que vocês creem de verdade. Dá uma pensada no seu passado e pensa no momento em que você mais cresceu, no momento em que você mais progrediu, no momento em que você mais se sentiu capaz. Veja se ele não coincide com os momentos em que você estava passando pelas maiores provas. Ninguém gosta de passar pelo aperto, mas é nessas horas que o Senhor nos capacita de uma forma sobrenatural e nos leva a um novo patamar. E é isso que o Senhor quer fazer com a nossa vida através das provas. O Senhor não nos abandona quando nós estamos em provas. Pelo contrário, é Ele que muitas vezes nos leva a este lugar, onde Ele pode revelar o que está no nosso coração. E é nesse lugar que Ele pode também revelar a sua presença. É nessa hora que nós estamos absolutamente fracos, incapazes, que o Senhor vem com o seu poder. E aí, como Paulo diz, quando sou fraco é que estou forte. Porque quando eu não tenho nada, não tenho de onde tirar, é nessa hora que eu corro para o Senhor e me apego nele. E busco nele a força para vencer as dificuldades. Como eu falei na ceia, a nossa esperança está em Jesus. Os meus olhos têm que estar o tempo todo no Senhor. Porque é Ele quem vai me segurar. No momento da dificuldade, é Ele quem vai me capacitar. E Ele diz que não nos abandona. Romanos 5, versos 3 e 4 diz assim, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas provas, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Percebe como é um crescente? Então, embora muitas vezes eu não queira passar pela prova, ninguém quer. Esse processo nos leva a um novo patamar, a um novo nível de relacionamento com o Senhor. Um novo nível de experimentar aquilo que o Senhor pode fazer em nós, através de nós e na nossa própria fraqueza. Para para exemplificar melhor toda a questão da prova, eu quero ler com você e estudar com você a prova que Abraão passou. No momento em que Deus o chama e pede para ele entregar o seu próprio filho. Vamos mergulhar nesse texto? Isso está lá em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, a partir do verso 1. É um texto um pouco comprido, mas é importante a gente ler inteiro. Gênesis 22, verso 1 diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui. E disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Ele rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe.
Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, a faca. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, a seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Até aqui por enquanto. Quando Deus chama Abraão e pede para ele fazer aquela oferta, ele deixa muito claro o que ele queria. Ele disse o que ele queria. Ele queria Isaque, e deixou muito claro que ele falou assim: é o filho que você ama, Isaque. Não tenha dúvidas de quem eu estou falando, eu quero Isaque. Depois ele disse o que ele queria que fizesse com Isaque. Eu quero que você o ofereça como holocausto. Ou seja, você vai matar ele e vai queimá-lo completamente. E ele diz também aonde que ele queria que ele fizesse isso. Em Moriá. Moriá significa escolhido de Deus. Mas lá eu vou te mostrar exatamente o lugar que você vai fazer isso. Então Deus diz o que ele queria, como ele queria, aonde ele queria. E como ele disse que iria mostrar aonde ia acontecer o sacrifício, Deus estaria com Abraão o tempo todo, para levá-lo exatamente ao lugar do sacrifício. Se a gente olhar essa história, talvez você já tenha ouvido alguma pregação a respeito disso, a ênfase, normalmente, tem a ver com a obediência de Abraão. Como Abraão foi obediente, como ele foi pronto. Aqui o texto diz que ele se levanta de madrugada, logo cedo ele pega o seu filho, prepara as coisas e vai na direção do sacrifício. É claro que Abraão estava sofrendo. Isaque era o filho da promessa. Todo o futuro de Abraão, todas as promessas que Deus tinha dito a respeito de Abraão, se concentravam no seu filho. O que Deus está falando para Abraão é o seguinte: ao invés de você basear sua vida na promessa, eu quero que você se baseie naquele que prometeu. Deus era mais importante que a promessa de Abraão, para Abraão. Sabe, às vezes a gente se move por aquilo que a gente crê que Deus vai fazer, ou por alguma promessa que nós temos, por alguma coisa que nós desejamos de verdade. Mas o que Deus está fazendo com Abraão, e está ensinando a Abraão aqui, é que aquele que prometeu é mais importante do que a própria promessa. Porque Deus estava colocando em jogo o futuro de Abraão. Se Abraão obedece a Deus, ele está matando a galinha dos ovos de ouro, vamos dizer assim. Mas a ênfase que eu quero dar aqui para você, nessa manhã, é que, muito mais do que a obediência de Abraão, o que a gente vai ver aqui é a providência de Deus. É o cuidado de Deus. É Deus mostrando que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente pode pensar ou imaginar. A gente vê nesse texto que Abraão foi muito pronto. De madrugada ele já levantou, já começou a preparar as coisas. E é um detalhe interessante, o texto diz que ele mesmo foi cortar a lenha para levar para o sacrifício. Abraão era um homem muito rico. Ele tinha vários servos. Ele não precisava ter feito isso. Mas ele estava tão comprometido em fazer a vontade de Deus, em oferecer para Deus o seu melhor, que ele mesmo vai e ele mesmo separa a madeira para o sacrifício. Ele prepara o jumento para levar a carga. Ele acorda cedo, ele prepara tudo, separa as pessoas que vão com ele. Então a gente vê aqui a prontidão de Abraão em obedecer a Deus. Ele não fica negociando com Deus. Aliás, alguns capítulos antes, Abraão tem um encontro interessante com 3 homens que chegam até ele para dizer que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. E nesse encontro, Abraão começa a negociar com Deus. Fala assim: Deus, o senhor não vai queimar aquela cidade toda, né? E se tiver 40 pessoas lá que sejam justas, o senhor vai queimar essas pessoas do mesmo jeito? E Deus fala: não, se tiver 40, eu não queimo. Aí Abraão fala assim: não, Deus, e se tiver 35? E Abraão começa a negociar com Deus, até que ele chega em 10.
E ele para na conversa ali. Mas você vê que Abraão tinha o desejo e tinha a capacidade de negociar. Ele poderia, se ele quisesse, negociar alguma coisa com Deus. Mas nesse texto aqui, ele não faz nenhum tipo de negociação. Na hora que Deus fala, me dá o seu filho, imediatamente ele começa o processo de levar o seu filho para o sacrifício. O texto diz que eles andam 3 dias até chegar perto do lugar onde ele ia sacrificar. Isso fala da perseverança na prova. Você imagina, você está carregando o seu filho durante 3 dias na direção do sacrifício dele? Não era melhor fazer isso de uma vez e já resolver? Qual o risco de Abraão mudar de ideia no meio do caminho? Não é? Mas ele foi perseverante, porque ele sabia, como a gente vai ver daqui a pouco, que Deus haveria de prover. Isso é uma coisa que a gente precisa se lembrar e tomar para nós, gente. Quando nós passamos pela prova, nós precisamos ser perseverantes. Talvez a coisa não vá se resolver num dia, numa semana, em um mês. E talvez a gente tenha exemplos aqui dentro de pessoas que estão lutando numa prova há muito tempo, talvez anos. E nesse tempo, é o tempo da gente perseverar no Senhor, buscar no Senhor, buscar nas suas promessas, buscar no Senhor que fez as promessas, a força e a capacidade de permanecer firme. E foi isso que Abraão fez. Enquanto ele estava caminhando, ele estava se lembrando daquilo que Deus havia feito na sua vida. Da onde ele tinha tirado Abraão, dos milagres que ele já tinha operado na vida de Abraão, dos livramentos que Deus tinha dado a Abraão, pelo seu poder, as dificuldades pelas quais ele tinha passado, as promessas que ele tinha feito a Abraão. E isso foi que deu a ele o fôlego para caminhar 3 dias perseverando. No versículo 5 ele diz assim: então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aqui eu quero destacar 2 coisas. A primeira é que ele olhava aquela atitude que ele ia fazer como adoração a Deus. Ele não estava revoltado com Deus porque Deus estava tirando o seu filho. Ele estava chegando até lá para adorar a Deus, para se prostrar diante de Deus, para reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer o poder de Deus, se dobrar diante do Senhor e oferecer para Deus algo que lhe custava demais. Então, o coração de Abraão, talvez triste, mesmo triste, era um coração que estava disposto a dar a Deus aquilo que Deus havia pedido. Nosso momento de prova, nós precisamos sondar o nosso coração e tentar enxergar como que ele está diante do Senhor. Porque no momento de prova, talvez a gente pense assim, Deus não está me abençoando, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais dar dízimo, eu não vou mais falar com as pessoas, agora eu vou fazer as coisas para mim mesmo. Agora o que importa sou eu. Mas Abraão disse que ele ia lá para adorar o Senhor. E a segunda palavra que ele usa, e a segunda coisa que eu quero destacar aqui, é que ele diz o seguinte: vocês vão ficar aqui, eu e o rapaz vamos lá adorar, e depois nós voltaremos para junto de vós. Abraão estava com o coração pronto para entregar seu filho. Mas ele falou assim, nós voltaremos. O que é isso? Isso é fé. É fé. Ele podia não entender o que ia acontecer. Ele podia não saber o que ia acontecer lá. Mas ele, pela fé, disse assim, nós vamos, mas nós vamos voltar. A fé é o componente principal para a gente passar pela prova. E a fé não é aquela coisa mística, aquela coisa subjetiva que ninguém sabe definir o que é. A fé é a certeza daquilo que o Senhor falou para nós. Eu gosto de dizer que a fé é trazer para hoje aquilo que a gente já vai receber no futuro. Que só vai acontecer lá na frente, eu trago para hoje. Eu começo a viver hoje aquela realidade que o Senhor prometeu lá para o futuro. A alegria que o Senhor tem reservada para nós podemos começar a viver hoje pela fé. Pela fé naquilo que Ele vai fazer. Pela fé no poder do Senhor. Sabendo que Ele é poderoso. Sabendo que Ele é capaz de fazer aquilo que Ele prometeu. É nessa alegria que eu me baseio para viver a minha vida hoje. E Abraão fez isso. Eu vou lá adorar a Deus. E eu e meu filho voltaremos. Talvez ele pensasse assim, não sei como. Não sei de que jeito. Não sei em quantos pedaços, mas a gente vai voltar.
A gente vai ver daqui a pouco que um texto de Hebreus conta esse episódio e diz que Abraão sabia que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho. E foi isso que motivou Abraão para cumprir o chamado de Deus. Deus era poderoso. Deus era poderoso. E é isso que eu quero lembrar você nessa manhã. Não sei a prova que você está passando, o tamanho da dificuldade, mas saiba o seguinte: Deus é poderoso. A gente não diz que para tudo tem jeito, menos para a morte? Não é isso que as pessoas falam? Mesmo para a morte, Abraão falou assim: Deus é poderoso para trazer meu filho de volta. Então, não importa a prova pela qual você está passando hoje, Deus é mais poderoso. Quando Davi foi lutar com o gigante Golias, todo mundo estava olhando um homem de 3 metros. Davi olhava para o Senhor. O Senhor vai me dar vitória sobre esse homem. Davi não olhava para o gigante, olhava para o seu Deus. E o segredo para a gente passar por uma aprovação é a gente não olhar para a aprovação, é olhar para o Senhor. É se lembrar quem é o nosso Deus. Se lembrar que Ele que vai conosco em todo o tempo, que está conosco em todo o tempo. Continuando o texto. Versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, perguntou Isaac: eis o fogo e a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto. E sim, seguiam ambos juntos. Quando ele fala que Deus proverá para si um cordeiro, ele está colocando nas costas de Deus o final desse processo. Tanto que, no final, quando Deus levanta de fato um cordeiro para morrer no lugar do seu filho Isaac, Abraão chama aquele lugar de Jeová Jireh. No monte do Senhor se proverá. Ele chama aquele monte o monte da provisão. Ele não chama aquele monte o monte da obediência de Abraão. Ele não chama aquele monte do sacrifício. Ele chama o monte da provisão. É Deus quem vai cumprir, é Deus que vai prover. A gente não sabe como Deus vai resolver as coisas, mas Ele é que vai dar a última palavra. É Ele que vai se levantar e trazer a resposta para nós. E isso deve ser o que vai nos fortalecer. Abraão, andando com seu filho, devia estar pensando assim: Deus, o Senhor vai prover. Deus, o Senhor vai prover. O Senhor vai prover. O Senhor vai prover. Porque não é possível que o Senhor mate meu filho, porque as tuas promessas não podem ser frustradas. Os teus planos não podem ser frustrados. Se ele morrer, como que vai ser a minha descendência? O próprio Deus disse que Isaac era da onde viria a descendência de Abraão. Então, Deus não se contradiz. Mas ao invés de ele ficar questionando Deus, ele vai e obedece. Ele vai e anda segundo o chamado de Deus para a sua vida. E se nós queremos experimentar o poder de Deus na nossa vida, a gente tem que dar esses passos, mesmo sem enxergar. Fé muitas vezes é dar um salto no escuro mesmo, crendo que Deus vai nos sustentar. Abraão estava indo. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que o seu Deus ia fazer. Ele não conhecia a resposta, mas ele conhecia o seu Deus. Quando a gente está nesse momento, a gente não saber o que fazer, o que a gente faz? A gente olha para o Senhor, a gente se lembra daquilo que Ele prometeu, a gente se lembra do seu caráter. Lembra do caráter de Deus, que Ele é bom, que Ele é poderoso, que Ele nos ama, que Ele já fez no passado e que Ele vai continuar fazendo na nossa vida. Então a gente vê a prontidão de Abraão, a gente vê a perseverança de Abraão, a gente vê a adoração de Abraão, a gente vê a sua fé, mas a gente vê, e com isso eu quero terminar essa palavra, que tudo o que aconteceu tem a ver não com o fato de Abraão ter obedecido, tem a ver com o fato de Deus ter provido. Abraão não foi abençoado porque simplesmente ele obedeceu, mas porque ele creu na provisão de Deus. A moral da história aqui não é que Abraão é obediente, a moral da história aqui é que Deus provê.
Tantas vezes a gente tenta convencer Deus de que a gente merece alguma coisa. Tantas vezes a gente tenta convencer Deus de que a gente não é tão mal assim. Que a gente faz coisas boas e que, portanto, Deus podia nos abençoar, né? Mas o que Deus está mostrando aqui, que Abraão, eu vou prover. Eu provi. E ele cria nisso. Ele falou, filho, eu não sei como é que Deus vai fazer. Mas Deus vai prover aquilo que nós precisamos. Sabe, quando Deus nos pede alguma coisa, é a oportunidade dele revelar a sua graça. Quando Abraão diz, Deus proverá para si, a gente está vendo a graça de Deus. Deus não nos pede nada que a gente não possa entregar. Tudo que Deus quer, mais do que Isaac, Deus queria Abraão. Percebe? Talvez para Abraão, Isaac fosse aquilo sobre o que ele colocava a sua esperança. Eu vou deixar um legado, eu vou deixar alguma coisa através de Isaac. Mas Deus queria mostrar para ele que a sua esperança, a sua força, a sua energia, a identidade dele estavam em Deus, não em Isaac. E a mesma coisa para nós. Quando Deus nos pede alguma coisa, é a oportunidade da gente falar, Senhor, eu dependo do Senhor. É o Senhor quem vai me livrar. Eu não sei como resolver isso. O Senhor vai prover para si. Aquilo mesmo que Ele pediu. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor. É Ele que nos capacita, é Ele que nos supre. E tudo que nós precisamos é estar ligados ao Senhor. E Ele é quem vai nos suprir. Mas esse episódio também nos mostra o seguinte. No finalzinho da história, quando Deus manda Abraão não tocar no seu filho, Deus diz o seguinte para ele, olha, agora eu sei que você teme a Deus, porquanto você não me negou o seu único filho, o teu filho, o seu único filho. Deus mediu o tamanho do amor de Abraão por Deus, pelo fato de Abraão não ter negado o seu filho para ele. Isso te lembra alguma coisa? Deus falou assim, agora eu sei que você me ama, você me deu o seu filho. Você não me negou o seu filho. Talvez a gente ande com medo, preocupado. A gente fala assim, bonita essa palavra, bonita essas promessas, mas o que isso tem a ver comigo? Como é que eu me aproprio disso? Como é que isso transforma a minha vida? A Bíblia diz, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus está falando assim, olha, o padrão para mostrar o amor é entregar o filho? Olha aqui, eu estou fazendo a mesma coisa com vocês. Para Deus, esse é o padrão, porque Ele falou que reconheceu o amor de Abraão quando Abraão entregou seu filho para Ele. Então Deus nos revela o seu amor para conosco da mesma forma, no fato de Ele ter entregado o seu filho por nós. Se Deus entregou o seu filho, Ele não vai nos entregar tudo mais que a gente precisa? A própria Bíblia diz isso. Se Deus deu o seu próprio filho no nosso lugar, Ele não vai dar juntamente com Ele tudo aquilo que nós precisamos? Do que você está precisando hoje? De que prova você precisa escapar hoje? Qual que é a resposta que você precisa hoje? É medo? Aflição? Tristeza? Angústia? O Senhor tem a provisão para a sua vida hoje. Ele quer te livrar hoje. E a gente pode escolher como a gente vai passar pela prova. A gente pode escolher passar resmungando, reclamando, falando, Deus, de novo? Deus, só comigo que acontece? Já falou isso? Parece que, não sei, só comigo acontecem essas coisas. Deus, não aguento mais essa situação. Ou a gente pode dizer, Senhor, o Senhor vai prover. No monte do Senhor se proverá. Mas para a provisão chegar, Abraão teve que caminhar os 3 dias em obediência e chegar até lá. Vamos caminhar, gente. Vamos andar. O texto diz que Abraão olhou de longe o lugar para onde ele tinha que ir. Falta ainda um pouco para chegar lá, não tem problema.
no caminho o Senhor nos sustenta, nos guarda. Mas a provisão do Senhor está naquele lugar onde a gente vai de fato entregar. Abraão chegou a levantar o cutelo, a faca para matar o seu filho. E foi nesse momento que Deus fala: Abraão, Abraão, para! Eu sei que você me ama agora. E ele olha para o lado e vê um carneiro preso entre os chifres na folhagem. O Senhor, de fato, proveu o sacrifício. A palavra de fé de Abraão aconteceu. Porque ele cria que o seu Deus era capaz de cumprir a sua promessa. Ele não sabia como. Ele estava achando que talvez Deus fosse ressuscitar Isaac. Não precisou chegar a tanto. Eu não sei como que Deus vai resolver na sua vida. Talvez com você seja diferente. Talvez com você tenha que de fato entregar. Ver perder alguma coisa. Mas isso não significa que Deus não vai suprir. Isso não significa que Deus deixou você sozinho. O texto começa dizendo que o Senhor iria mostrar o lugar aonde haveria de acontecer o sacrifício. Deus estava com Abraão e Isaac durante o tempo todo. O texto não fala nada a respeito do que Abraão sentiu, nem que Isaac sentiu. Ele devia estar preocupado, triste, angustiado. Talvez por isso ele tenha levantado de madrugada, ele não conseguiu dormir. Mas por que o texto não fala disso? Porque os sentimentos de Abraão não eram importantes. Os sentimentos de Abraão não determinaram a maneira como ele ia agir. Isso é uma lição importante. Não é o que o texto diz, mas o que o texto não diz que vai ensinar algo para nós hoje. Não diz que Abraão ficou reclamando, não diz que Abraão ficou brigando. Por quê? Porque Abraão não se movia pelo que ele sentia. Abraão se movia pela promessa e por conhecer aquele que prometeu. Todo mundo pode acordar um dia triste, chateado, desanimado, sem esperança. E talvez não tenha nem motivo. Já aconteceu com você? Você acorda assim meio amarelo? Sem vontade, tudo está esquisito, está chato. Nessas horas, o que a gente tem que fazer? Olhar para o Senhor, olhar para as suas promessas, olhar para quem Ele é, para o seu caráter, e saber que Ele é um Deus de graça. É um Deus que nos acompanha até lá, e que lá Ele provê aquilo que nós precisamos. Algumas pessoas podem confundir prova com tentação. Qual que é a diferença básica? A prova nos aproxima do Senhor, nos leva a conhecer Deus mais de perto. A tentação nos afasta dele. A tentação faz com que a gente peque e seja separado do Senhor. Mas a prova é um momento que a gente corre para o Senhor, falando: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. Então, como Tiago, tem um motivo de grande alegria passarem por tribulações. Porque essas tribulações vão produzir algo tremendo na vida de vocês. É o chá de boldo. É amargo, mas vai fazer bem para você. Ninguém gosta de tomar injeção, né? Mas a injeção é o remédio que nos cura, que nos previne, nos guarda. Não é isso? Então, vamos nos alegrar no Senhor, sempre, em todo o tempo. Seja na aprovação, seja na bênção, porque em tudo o Senhor tem o melhor para a nossa vida. O Senhor quer fazer um milagre na sua vida hoje. Porque hoje é domingo de manhã? Não. Porque todo momento, todos os dias, o Senhor tem novas misericórdias preparadas para cada um de nós. O que eu preciso fazer é me lembrar disso e me apropriar dessa verdade que o Senhor tem para a minha vida. Eu não estou aqui dizendo que Deus vai resolver todos os seus problemas imediatamente e você não vai ter mais dificuldade, não vai ter mais dor, não vai ter mais dúvidas. O que eu estou te dizendo é que se nós buscarmos no Senhor e cremos que Ele vai prover, e eu vou passar por esses momentos firme, pleno, feliz, contentes, alegres. Porque tudo dá bem? Não, porque meu Deus não mudou. A minha alegria não está baseada naquilo que eu estou vivendo. A minha alegria está baseada em quem
eu creio, em quem eu sirvo, em quem prometeu o que prometeu para a minha vida, em quem está guardando o meu futuro, em quem está guardando a recompensa da minha vida. Então, se você está passando por provas hoje, seja pronto a obedecer ao Senhor. Seja perseverante naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Creia que o Senhor vai prover. Saiba que o Senhor merece a nossa adoração e que nós nascemos para adorá-lo, seja em qual for a situação. E nos alegremos no Senhor, porque Ele está fazendo algo na nossa vida. A gente não vai sair da prova do mesmo jeito que a gente entrou. A gente vai ser transformado, vai conhecer mais de Deus, vai experimentar mais de Deus. Semana passada eu fui visitar o Vanderlei e a Valéria, e eles estavam falando que o filhinho deles passou por uma fase de doentinho, e como Deus se revelou na vida deles, naquele momento de tanta dor, de tanta preocupação. Não é isso, Vanderlei? A Valéria falou assim, eu não conhecia Deus, mas quando eu comecei a passar por esse momento, e comecei a buscar Deus, a maneira como ela conhece Deus hoje não se compara a antes. Eu gosto de lembrar que Jó passou por tudo que passou. Perdeu família, perdeu os bens, foi afrontado pelos seus amigos. Mas no fim da sua história, Deus não explica nada para ele. Ele não sabe por que ele passou pelo que ele passou. Mas ele tem uma declaração que é tão tremenda que ele diz assim, eu sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele falando para Deus. E ele termina dizendo assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. É como se ele dissesse assim, Deus, valeu a pena. Eu perdi tudo, mas eu ganhei o Senhor. Deus, valeu a pena, eu sofri, mas hoje eu te conheço de verdade. É como se ele dissesse, Deus, eu não troco o que eu tenho com o Senhor hoje por aquilo que eu tinha antes. E a história de Jó termina assim, Deus deu a Jó tudo em dobro. Porque agora, tudo que ele tinha não tinha mais valor. Que a coisa mais valiosa para Jó era conhecer a Deus. Então, gente, se você está passando por provas, saiba que o Senhor vai te transformar e vai trazer alegria para você, no fato de você ter oportunidade de conhecê-lo mais profundamente. E se você não está passando por provas, fique esperto que ela logo vem. Não é nenhum tipo de maldição, não. Ela vai vir, faz parte da vida. Faz parte da nossa vida, do nosso crescimento, do dia a dia. Mas agora você já sabe que o Senhor proverá para você o escape. O Senhor proverá para você a resposta. Então você não precisa ficar com medo. Você pode dar passos na direção do que o Senhor te chamou para fazer, porque Ele vai prover na sua vida.